Fala galera, Leandro Solima na área. Pessoal, sei que eu estava devendo o vídeo aqui do início do mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D de 2024, mas até peço desculpas aqui à galera que segue o canal por esse vídeo não ter saído antes. Na verdade, a gente gravou um outro vídeo logo no final de semana, logo depois dos jogos, porém, a gente teve alguns problemas de áudio. E aí aquela coisa, né, pessoal? Se a gente não fizer uma coisa que dê para manter o nível, né, que vocês estão acostumados aqui no canal, com um áudio legal, uma imagem bacana, a gente acaba excluindo e não aproveitando esse trabalho, porque o nosso foco aqui sempre é a qualidade. Mas foi até bom, por um lado, a gente gravar de novo o vídeo, porque aí deu tempo do tio dar uma garimpada aqui, quase não saiu garimpada, né? Uma garimpada aqui em outras informações, algumas estatísticas que com certeza vão turbinar aqui o nosso vídeo. E o que eu vou falar hoje sobre esse vídeo, claro? Claro que eu vou falar menos dos jogos que já aconteceram, a gente vai olhar mais para o futuro, a gente vai olhar para esse jogo de volta, a gente vai olhar para os prognósticos. E como vocês me conhecem, vocês sabem que eu não me escondo, eu falo sim quem eu acho que é favorito para jogo A, para jogo B, porque se tem uma coisa que eu não sou, é frouxo, meu. Eu boto a cara para bater, eu aponto aqui o que eu penso e dando certo ou errado, sabe, não importa, porque eu acho que quem procura um canal de esporte é porque quer saber realmente esse tipo de coisa, né? Porque se você dá aquela opinião do tipo, tudo pode acontecer, cara, realmente tudo pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, sabe? Pode cair um míssil na sua cabeça, um avião, um meteoro, sabe? Qualquer tipo de coisa. Mas enfim, chega de conversa, vamos falar de Manauara, vamos falar de Manaus e vamos falar de Princesa dos Solimões e também sobre algumas frustrações que eu não pude deixar passar, olhando pelo prisma de torcedor nesse jogo de ida. Roda a vinheta, editor! Para você que está conhecendo agora aqui o nosso canal, o nosso espaço na internet, eu peço a sua gentileza de se inscrever aqui no nosso canal. A dinâmica do YouTube, você conhece, ela é igual, né? Não paga nada, você clica no botão se inscrever e aí você embarca na nossa nave, começa a acompanhar todos os nossos conteúdos e se você clicar no sino de notificação, você vai ser avisado dos conteúdos quando eles forem lançados e assim você não vai perder nada. Deixa o teu comentário também, às vezes eu não consigo responder a todos os comentários porque graças a Deus a galera tá comentando pra caramba, vocês são fera demais. Entendeu? Mas eu leio o comentário de todo mundo, na medida do possível ali vou respondendo, mas continua comentando porque eu quero ouvir, é melhor, ler a sua opinião aqui, né? Então continua mandando aí seus comentários e também compartilha para os seus amigos, para os inimigos, para sua sogra, para todo mundo aí que ainda não conhece o nosso canal e que gosta de futebol amazonense, né, pessoal? Pois é, eu vou agora começar a falar efetivamente desses 3 jogos, desse empate triplo. E, assim, no primeiro momento, quando eu olho para esses 3 jogos, como um analista de futebol, como um jornalista esportivo que sou há 21 anos, eu tenho 21 anos nesse ofício, eu posso dizer para vocês uma coisa, pessoal. O resultado dos 3 jogos estão dentro, absolutamente dentro do que era esperado, certo? Quando a gente analisa do ponto de vista do esporte livre de paixões, sabe? Vamos começar pelo Manauara. Ele conseguiu um empate em 0-0 contra o Tocantinópolis. E esse resultado inegavelmente muito bom para o Robozão. Poderia ser a gente poderia chamar de um resultado excelente? Não. O resultado excelente é quando você consegue, por exemplo, fazer 2 gols na casa do rival. Não foi o caso. Mas a gente pode dizer sim que foi um resultado muito bom, porque o Manauara vai trazer esse jogo para definir
na sua casa. E o curioso é que esse encontro entre Manauara e Tocantinópolis já teve um capítulo esse ano, que foi no campeonato da Copa Verde. Copa Verde, que para quem não conhece, é aquele torneio mais regional, aqui no norte, pegando equipes ali de Brasília, né, de Goiás, enfim. O Manauara não resistiu e foi eliminado logo no primeiro jogo para o Tocantinópolis. Mas essa é a magia do futebol, cara. Por exemplo, é por isso que eu sempre digo para o povo o seguinte, nunca coloque numa balança atual uma coisa que aconteceu há meses atrás. Por exemplo, o Manauara começou o ano ali vacilando bastante, tanto que foi eliminado da Copa Verde, tinha um outro treinador, outros jogadores como titulares, aquela coisa toda, e o vento mudou ali depois do Campeonato Amazonense, depois da chegada do Marcelo Vilar, depois da máquina que começou a ficar bem azeitada. Então, nunca para os torcedores do Tocantinópolis o parâmetro vai ser esse jogo da Copa Verde. E sim, o que as duas equipes apresentam, ou melhor, apresentaram até aqui no Campeonato Brasileiro da Série D. E nesse aspecto, é claro que, tecnicamente falando, o favoritismo é do Manauara. Daqui a pouco eu vou falar por que eu acho que ele é o favorito. E eu vou explicar isso em números, tá bom? E também numas estatísticas que eu trouxe aqui para o vídeo de hoje, né, do Chance de Gol, que é um portal que eu gosto muito, né, que faz um trabalho muito bom de estatística. Então, eu vou falar também dessas estatísticas e probabilidades aqui no decorrer do vídeo. Agora vamos falar de Manaus, pessoal. De Manaus, o Manaus jogou o seu primeiro jogo em casa contra o Maranhão, uma equipe forte, uma equipe que buscou o acesso no ano passado e não conseguiu. E eu posso dizer para vocês que também, do ponto de vista técnico, eu acho que o resultado foi totalmente dentro da normalidade, pelo que o Manaus apresentou na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D e pelo que o Maranhão também apresentou, né? O MAC apresentou nessa primeira fase. Então, o empate, para mim, ele está dentro da normalidade, né? E é até importante a gente lembrar aqui que o Brunão abriu o placar para o MAC, né? Fez o primeiro gol aqui na casa do Manaus. E o Renanzinho, com um belo chute de fora da área, conseguiu empatar o jogo, aí diminuindo esse prejuízo. O outro resultado aqui, né, da rodada foi o Princesa e também um empate 1-1. E quem abriu o placar foi o Aleph do Princesa, né, numa jogada ali surpreendente, com 1 minuto de jogo, sabe? Acho que surpreendeu tanto o Altos quanto a própria torcida do Princesa, que sabia que ia ter uma carne de pescoço pela frente, mas de repente ali o gol já surge logo no início da partida, o que foi muito bom para o Princesa. Porém, né, num vacilo ali do time, que parece que deu uma desligada na tomada ali no segundo tempo, acabou tomando gol de empate com o Juan. Então, também analisando do ponto de vista jornalístico, da estatística e tudo mais, eu digo que esse resultado foi dentro da normalidade. Agora, sai de cena o analista de futebol, o jornalista, e entra o torcedor. Porque, sim, eu torço pelos times amazonenses. Esse canal é feito direto do Amazonas, sabe? E é claro que eu torço pelos times daqui, porque senão não teria motivo nenhum para eu fazer um canal de futebol amazonense. Se eu não torcesse pelos times daqui, né, gente? É evidente. Então, agora, no meu lado torcedor, eu posso dizer para vocês o seguinte. Eu, como torcedor, me senti frustrado pelo resultado, tanto do Manaus quanto do Princesa. Por quê? Porque eu esperava, por exemplo, que o Princesa pelo menos conseguisse segurar esse 1-0, que já estaria de ótimo tamanho, dado o tamanho da encrenca que é o time do Altos. O Manaus, sabe, saiu atrás no marcador, empatou, mas poderia ainda ter virado o jogo, sabe? Então, fica para mim aquela sensação assim de frustração como torcedor de que a gente poderia ter sido melhor nesses dois aspectos.
Tudo está perdido, então, já que tanto o Princesa quanto o Manaus vão decidir o jogo fora de casa? Não, nem tudo está perdido, gente, porque a gente está falando de mata-mata, sabe? Mata-mata é aquele tipo de competição que eu pessoalmente adoro, porque às vezes ela permite que uma equipe que tenha um investimento menor, que tenha uma campanha inferior, ela possa vencer, possa se classificar. Por quê? Porque a gente está falando de um jogo, e num jogo você coloca ali o componente do imponderável, às vezes um chute muito bem dado, sabe? Uma jogada, uma falha grosseira, grotesca ali de uma zaga, pode resolver um frango do goleiro, ou às vezes simplesmente você arrastar o jogo para uma cobrança de pênalti, porque aí, cobrança de pênalti a gente costuma brincar que ninguém é de ninguém, porque, na verdade, não é que ninguém seja de ninguém, é porque ali vai sobreviver o cara mais forte, o cara que tem um mental mais forte, sabe? Que não treme na base, e isso é muito fundamental ali num momento como esse. Então, esses componentes do mata-mata, que são totalmente diferentes, por exemplo, do campeonato de pontos corridos, a gente pode ter ali um momento onde o time que não é favorito pode vencer. Então, o Princesa e o Manaus podem aprontar, sim, para cima do MAC e para cima do Altos. Porém, agora sai de cena o torcedor Leanderson Lima e entra o jornalista Leanderson Lima. E nesse aspecto do jornalismo, eu tenho que dizer o seguinte: os favoritos para esse jogo de volta, por ordem, Manauara é favoritíssimo jogando em seus domínios. O MAC é favorito contra o Manaus e o Altos é favorito contra o Princesa. E aqui vamos abrir outro parêntese pelo seguinte: quando a gente fala de favoritismo, é até escroto a gente ter que explicar isso para as pessoas, porque algumas pessoas entendem, mas outras pessoas não entendem. Então, não basta explicar, tem que desenhar. E não basta desenhar, tem que explicar o desenho. Quando eu falo de favoritismo, pessoal, eu não estou dizendo aqui que o Maranhão vai ganhar. Eu não estou dizendo que o Altos vai ganhar. Ou que o Manauara vai passar o carro, vai atropelar. O favoritismo, ele é construído em cima de quê? De informações desse time até este momento da competição, sabe? Então, por exemplo, até o momento, o Manauara, por exemplo, já a gente vai ver o retrospecto dele. Jogando em casa, ele tem esse favoritismo. O MAC, pelo ranqueamento, ao fim da primeira fase, também leva essa vantagem entre aspas, né? Tem um favoritismo de resolver o jogo em casa. A mesma coisa o time do Altos, entendeu? Isso não significa dizer que todos vão vencer. Às vezes surpresas acontecem, surpresas até bem desagradáveis. Mas o que eu quero dizer para vocês é que dentro da matemática, da estatística e das probabilidades, que é o que nós vamos ver agora, tudo que eu falei para vocês sobre esse favoritismo, ele encontra respaldo dentro das campanhas e dentro do que os times produziram até o momento. Então vamos começar aqui, gente, pelo próprio retrospecto do Tocantinópolis, tá bom? Bom, o Tocantinópolis vai decidir fora de casa e o retrospecto dele, na primeira fase, jogando fora de casa, é de 2 empates, 4 derrotas e apenas uma vitória contra o MAC. Ou seja, fora de casa, o Tocantinópolis só conseguiu conquistar 5 pontos na primeira fase, o que equivale a um aproveitamento de 23% jogando além de seus domínios. Essa conta ela é muito ruim para o Tocantinópolis. De novo, quer dizer que ele já perdeu? Não, vai ter que jogar. Mas o retrospecto do time fora de casa é bem complicado. Que é bem diferente, diga-se de passagem aqui, né, justamente
Manauara, que vai fazer esse jogo em casa, né? O retrospecto do Manauara, ele jogando em casa, e vai ser na casa do Manauara esse jogo de volta contra o Tocantinópolis, ele é muito bom porque o Manauara ele teve 6 vitórias em casa e apenas um empate em 0-0 com o Manaus. Nessa perspectiva aí, jogando em seus domínios, o Manauara conseguiu 19 pontos, o que equivale a nada menos do que 90%, presta atenção na conta, 90% de aproveitamento jogando em casa. Então, se a gente fizer o cruzamento dessas informações, do retrospecto do Tocantinópolis jogando fora de casa, onde ele teve só 23% de aproveitamento, contra o retrospecto do Manauara, que teve 90% de aproveitamento jogando em casa, é nítido que a gente vai ter que falar aqui que o favoritismo é do Manauara. Se ele vai confirmar outra coisa, mas aqui o favoritismo é dele. Pois é, agora vamos falar de Princesa do Solimões, do retrospecto do Princesa, que vai decidir essa vaga jogando fora de casa. Fora de casa, gente, o Princesa até que não tem um aproveitamento tão ruim. Na primeira fase foram 2 empates, 2 derrotas e 3 vitórias. Uma vitória contra o Maitá, outra com o Manaus e outra contra o São Raimundo. Já aí bota na conta do Sérgio Duarte nessa reta final, onde ele conseguiu aí ir muito bem. E o time conquistou 11 pontos e teve 52% de aproveitamento, que eu vou dizer para vocês aqui, não é um... Não, a gente não pode dizer que é um número ruim, muito pelo contrário. Sabe, ele passou de 50% de aproveitamento fora de casa. Agora vamos dar uma olhada no retrospecto do Altos, né, o adversário do Princesa do Solimões, quando ele joga em casa, que é o que vai acontecer agora, esse jogo de volta. Bom, o Altos teve 2 derrotas em casa, 4 vitórias e 1 empate. Totalizou ali 13 pontos, o que equivale a 61% de aproveitamento jogando em seus domínios, que também é um número bom, né? Passa aí dos 51, por exemplo, do outro aqui que a gente estava apontando. Agora vamos falar do MAC e Manaus. Bom, retrospecto do Maranhão em casa, que ele vai decidir em casa. Ele tem 2 derrotas, 5 vitórias e nenhum empate. Ele fez 15 pontos na primeira fase e teve aqui 61% de aproveitamento jogando em casa. Essa é a marca aí do Maranhão. Já o Manaus, o retrospecto do Manaus jogando fora de casa é de 3 empates, 2 derrotas e 2 vitórias. Vitórias aí conquistadas contra o São Raimundo e o Maitá, que não eram assim, as equipes mais fortes da sua chave. Né? O Manaus ele teve aí 9 pontos conquistados, o que equivale a 42% de aproveitamento. Né? Agora, pessoal, se a gente for analisar as campanhas, o que a gente pode ver é o seguinte, né? Os aproveitamentos aí das equipes, nessas circunstâncias que eu mostrei para vocês, ali não existe uma diferença assim muito gritante, como a gente vê algumas vezes, né? Tirando, evidentemente, o Manauara aí, que obteve 90% de aproveitamento, né? E a gente comparando ali com o seu rival, que teve aproveitamento de apenas 23% jogando fora de casa. Agora, como eu prometi para vocês aqui, né, trago também as estatísticas do Chance de Gol, que é um site que quem me conhece aqui sabe que desde o início do canal eu sempre gosto de trazer, né, feito por um matemático, e ele sempre aponta as probabilidades dos resultados desses jogos, sabe? De novo, nunca é demais repetir. Ele não está dizendo que vai ganhar ou que vai perder, né? Senão daqui a pouco entra Dilma aqui, vai todo mundo perder. Não, não é isso. Probabilidades matemáticas, elas são ali contas feitas, equações ali com base no que os times estão apresentando. E aí o Manauara, nessa perspectiva, ele tem 87% de chance de se classificar para a próxima fase, segundo Chance de Gol. Ele coloca aqui 12,1%
nas probabilidades de empate e apenas, veja só, 1% de probabilidade para que os visitantes consigam essa classificação aqui dentro. Né? Ou seja, o chance de gol bota apenas 1% de probabilidade do Tocantinópolis conquistar essa classificação. E eu acredito que essa conta é muito fácil de entender, porque se ele está falando de um time que não perdeu nenhum jogo em casa, que venceu 6 jogos dos 7 que ele disputou e só empatou 1, é evidente que esse time ele tem uma probabilidade muito grande de se classificar. Mas essa estatística aqui de 12% aí de chance de empate é que mora o perigo, porque se de repente o Tocantinópolis usa desses 12% e consegue levar o jogo para os pênaltis, aí, de novo, ninguém é de ninguém. Probabilidades agora sobre Princesa e Altos. Altos e Princesa, Altos porque ele é o mandante, né? São 50,3% de chances para o Altos se classificar para a próxima fase. Probabilidade de 25,9% de empate e 23,7% de chances de vitória do Princesa, segundo as probabilidades aqui do chance de gol. E é isso que eu falo para vocês. Não há, assim, um número estrambólico. É claro que ele é apontado como favorito nessa partida, mas ó, ter 25,9% de chance de empate aí para levar para os pênaltis, mais 23,7% de chances para o Princesa se classificar. Isso mostra o quê? Que não há uma disparidade muito grande. Sim, o Princesa, até dentro das probabilidades matemáticas, tem boas chances de trazer essa classificação. E fechando aqui, a gente tem o Maranhão, né, o MAC, com 50,9% de chance de probabilidades de classificação em cima do Manaus, ele sendo o mandante dessa partida. Probabilidade de empate está na casa de 25,4%, né? Que aí levaria o jogo para os pênaltis. E probabilidade aí de vitória do Manaus na casa dos 23,7% de chance, sabe? É isso, pessoal. A matemática diz isso, mas o futebol, como eu sempre gosto de falar aqui, de frisar, ele vai muito além disso também. É claro que a matemática é um excelente indicativo, sabe? Muitas vezes a coisa vai nessa direção, mas é como eu falei para vocês, às vezes, por exemplo, no futebol, no mata-mata, uma expulsão ali, numa jogada brusca que não deveria acontecer, muda a história do jogo. Um chute, aquele chute que a gente gosta de falar, que acerta na veia ali, muda a história de uma partida. Muita coisa acontece para mudar os rumos, sabe, de um jogo que estava ganho e etc e tal. Então é isso que traz a magia do futebol, e é por causa disso que a gente vai colar esse final de semana assistindo esses 3 jogos que vão decidir ali os rumos do futebol amazonense no Campeonato Brasileiro da Série D. Eu sinceramente espero que os 3 possam passar de fase, tanto o Manauara quanto o Manaus e o Princesa dos Solimões, até porque, sabe, a gente quer ver realmente essas equipes brilharem no futebol e que a gente possa reconquistar aquela vaguinha na Série C que a gente perdeu ano passado com o Manaus. Quando o Manaus foi rebaixado, o Amazonas subiu, a gente ficou sem representante no Campeonato Brasileiro da Série C. Então é muito bom, é muito importante que a gente consiga fincar de novo a nossa bandeira nessa divisão. Que seja com Manauara, que seja com Princesa, que seja com Manaus. Pelo menos um vai ter que chegar lá, hein, galera? Vamos torcer. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fim de semana a gente volta com mais Campeonato Brasileiro da Série D.